Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas estrategicamente para direcionar a resposta dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Vamos à mentoria. Nosso mentor de hoje é Ricardo Novak, sócio e diretor da maior grupo de gestão e marketing na odontologia da América Latina. Hoje possui a maior imersão em gestão e marketing para clínicas do mundo, que em 2022 contou com a participação de 5.000 dentistas. Cara, vamos quebrar paradigmas nesse podcast hoje, hein, Jussiel? Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, já gostei dos empresários mais bem-sucedidos do país, já gostei. Se eu tô nesse meio aí, já tô feliz. Obrigado pelo convite, Karen, Jussiel. Vocês são um casal que eu gosto demais. Me divirto muito com vocês. Eu tenho certeza que além de se divertir, a gente vai aprender muito hoje. Obrigado, viu? Obrigado demais. Na verdade, ontem tivemos lá na... Foi ontem, né? Antes de ontem. Tivemos lá na empresa do Ricardo. Tivemos uma mentoria, foi uma troca de mentoria, né? Que empresa maravilhosa. Foi uma troca de mentoria, ele nos ajudou num negócio novo que a gente tá iniciando e a gente também... tem que dar um spoiler pra galera aí, porque vem algo simplesmente sensacional desse casal aí, vocês aguardem. Valeu, A gente foi pilotado lá, né? Rolou um piloto na empresa e, a gente amou. Então, vocês aguardem aí, que tem muita coisa boa para acontecer. É, legal. Esse já é um corte, hein? Pegar ali e dar um corte. Quando ele falou assim, poxa, gostei da parte do mais bem-sucedidos do país. Olha aqui, ó. Vamos pegar essa parte aqui. Hoje possui a maior imersão em gestão e marketing para clínicas do mundo, que em 2022 contou com a participação de 5.000 dentistas. Ou seja, é isso, é na prática. Foi um mar de gente. É quem faz. Caramba, parabéns. E aqui nós vamos falar muito de gestão, porque embora tenha um nicho específico, a gente estava conversando sobre isso antes de ontem, isso daqui você pode levar para qualquer nicho, porque na verdade nós estamos falando o quê? Sobre ensinar os empreendedores, né? Os dentistas são empreendedores, a fazer gestão, vendas, marketing, recrutamento, seleção, ou seja, todas as skills necessárias para o empreendedor ter sucesso. E o dentista, particularmente, ele aprende a ser dentista. Ele não aprende sobre... vender, né? Sobre marketing. Acho que como todo micro e pequeno empresário, né? A gente vê que as dores são muito, muito similares. Então, o comerciante, o advogado, o nutricionista, o fisioterapeuta, o médico, enfim, todo mundo que eu acho que se encoraja a empreender no começo, a não ser que, sei lá, seja... assessorado por uma família, já tem um negócio, né, do passado e tal, acaba sofrendo as mesmas dores que o dentista acaba sofrendo, né? Então, o nosso papel é clarear, é facilitar a vida do cirurgião dentista e mostrar que aquele consultório dele, independentemente do porte, ainda que seja pequenininho, com uma cadeira só, é uma empresa, né? Legal. Então, acho que esse é o ponto. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir agregar também bastante sobre o nosso modelo de negócio, né? A forma que a gente administra a nossa empresa. Hoje a gente tem mais de 200 pessoas trabalhando lá. Então eu tenho muito orgulho, né? É um modelo muito diferente, assim, o nosso. Ontem eu estava a gente estava jantando com meu melhor amigo e minha esposa e tal. E ela estava falando isso. Falou, cara, a gente tem um negócio que é difícil explicar para as pessoas exatamente como que roda, como que funciona, e é uma empresa diferente, lá é quase uma Disneylandia, assim, porque é muito bom trabalhar lá, as pessoas amam trabalhar lá, o propósito da empresa é muito claro e muito forte, então eu acho que tem muito a agregar para o pessoal que está ouvindo, até para entender de onde vem, né, tudo isso, porque não é uma coisa que simplesmente acontece da hora para outra, mas é uma construção e, enfim, eu acho que todo mundo consegue aplicar, né? Eu só tenho um arrependimento de não ter conseguido gravar o momento que a gente entrou lá na empresa. Cara, a menina levantou, recepcionou a gente com uma energia, né, Jussel? E a gente foi fazendo um tour pela empresa, todo mundo cumprimentando. E você sente essa energia, essa alegria da galera estar trabalhando lá. Não era uma coisa assim, tipo, gente, a gente tá recebendo uma galera aqui e tal, levanta e cumprimenta aí. Não, era... Oi, tudo bem? Em todos os setores que a gente passou, falei, cara, que empresa diferente. E vocês são super especiais, claro, mas é assim com todo mundo. Todo mundo. Se chegar alguém lá agora, vai ser assim com todo mundo. E eu não sei se vocês separaram, mas na saída do elevador ali, que a gente está num andar, num prédio comercial, né?
Na saída do elevador tem na parede escrito: nossa cultura é o entusiasmo. Eu vi. E aquela tatuagem, a gente brinca, né? Fala que é uma tatuagem na parede. Cara, e aquela tatuagem ali, a gente colocou numa outra sede nossa, anterior a essa, e que na época, pô, tem uns bons anos isso, a gente não falava de cultura empresarial, cultura organizacional, como hoje esse termo é difundido, né? E aí, pô, por uma, sei lá, foi uma feliz coincidência, a gente colocou aquilo na parede, mas aquilo, eu digo assim, feliz coincidência de ter a palavrinha cultura, tá? Mas aquilo representa demais a gente. É impressionante, isso tá enraizado, corre na veia de todo mundo que tá lá. Então todo mundo sempre, todo dia na empresa é aquele clima, é todo mundo feliz. Pô, ontem nós estávamos numa reunião, cara, do nada uma barulheira, eu não sei nem o que foi. Não sei se bateu alguma meta, eu não sei. Mas uma barulheira na empresa. Então ali é um ambiente de gente feliz. Tanto que a gente fala hoje, isso está tão incorporado à nossa cultura que é muito fácil a gente contratar. Muito fácil, porque a gente já sabe exatamente o perfil de pessoa que a gente quer, a gente já sente se a pessoa tem os valores, tem o perfil da empresa ou não. E se por algum motivo há um deslize, um erro em algum tipo de contratação, cara, é impressionante como a pessoa que foi contratada, se ela não tem esse perfil, ela simplesmente sai. A gente fala, parece que o oxigênio não é o mesmo, sabe? Você tirar um peixe d'água e parece que a pessoa respira um oxigênio diferente e, enfim, ela não faz parte ali da equipe. Tem até uma história engraçada, posso contar? Claro. Teve uma pessoa que trabalhou lá, esse foi um dos nossos colaboradores, o Henricão, por sinal, o nosso Boninho. Ele é videomaker, é um cara que a gente ama de paixão. E ele contando de uma pessoa que saiu e a pessoa falou pra ele: meu, eu não aguento ficar aqui porque aqui tá todo mundo feliz todo dia e eu não sou assim. Você acredita, cara? Eu falei: não, você tá inventando, você tá aumentando, não é possível. Ele falou: cara, juro por Deus, a pessoa saiu porque ela falou: meu, aqui é lugar de gente muito feliz e não dá. Não dá. Que loucura. É muito doido, né? Então a Bia que recebeu vocês e mostrou, né, toda a empresa e tal, ela representa muito bem também essa cultura nossa, né? Que tá lá tatuado, nossa cultura é o entusiasmo. Isso daí pra gente é inegociável, é muito importante, assim. Que legal. E cultura é isso, né? Você atrai ou repele baseado na sua essência, nos seus valores, tá tudo bem, né? Beleza. Quer ser triste, vai pra outra quer empresa, ser triste, não é que você vai ser, né? Por sinal, vai bem pra longe da nossa. Mas não quer, o que o Jussiel tá falando, e eu concordo plenamente, é que não existe certo ou errado, né? Apesar que eu acho que ninguém que tá ouvindo aqui, acho que gostaria de pessoas infelizes trabalhando nas suas empresas, né? Eu acho que tem alguns valores que são pertinentes a todas as empresas, né? O próprio entusiasmo também. Pô, quem não gosta de estar do lado de alguém que é feliz, que tem energia, não é? Que, pô, sei lá, que é entusiasmado, que é sorridente. Todo mundo quer estar perto de pessoas assim, né? E isso pra gente realmente é o principal, assim. Pra gente é isso daí. Legal. E, cara, como é que começou isso? Dentista? Por que dentista? Por que esse nicho específico? Isso daí é engraçado, cara, porque o pessoal olha e fala assim: pô, você foi muito inteligente, porque você viu, porque eu não sou dentista, né? Você viu uma dor do mercado, uma janela de oportunidade, pô, você simplesmente entrou na odontologia. Cara, não foi nada disso. Na verdade, eu falo que eu nasci já na odontologia, porque meus pais fundaram a empresa em 1990, eu sou de 87. Então, pô, desde que eu me conheço por gente, eu tinha 3 anos, a empresa começou embaixo da escada da casa que a gente morava. Então, cara, desde que eu me conheço por gente, eu devia andar e bater no computador. Então, e meus pais também não são dentistas, mas meu pai trabalhou numa empresa chamada Dentsply, Sirona. E na época era só Dentsply, que eu acho que é a maior empresa do mundo voltada para a área odontológica. E aí meu pai acabou entrando na odontologia assim também. Então, quando eu nasci, a empresa já existia, sempre focada em dentistas, um pouquinho de médicos também. Agora a gente está voltando para a área médica.
E aí, pô, ali que surgiu. Então, os termos odontológicos, tratamentos, as técnicas odontológicas, tecnologia, cara, eu domino muito, assim. Né? Não, obviamente não na prática, né? Eu nunca me aventurei e não é minha praia, mas domino muito. Então, a gente acaba falando com uma naturalidade que as pessoas imaginam que nós somos dentistas, né? E aí eu comecei a trabalhar com 14 anos na empresa, que eu voltava da escola, eu estudava de manhã, voltava da escola, a gente fazia um trabalho de carta de aniversário, mandar carta de aniversário para os pacientes, né? A gente que fazia toda essa gestão. Então, os dentistas mandavam as fichas, na época eram as fichas para a gente cadastrava em um sistema. Então, eu cadastrava lá o nome do paciente, do nome de todos os pacientes. Então, imagina, os dentistas mandavam, cara, muitas vezes centenas, milhares de fichas. A gente tinha que cadastrar no nosso sistema, no nosso software, todos esses pacientes. E aí a gente organizava, fazia a gestão de quem eram os aniversariantes do mês. A gente imprimia as cartas de aniversário, as cartas iam para as clínicas, por motoboy, para os dentistas assinarem, mandar um recadinho e tal. Voltava para a gente, aí entrava o meu trabalho estratégico de dobrar as cartinhas, colocar no envelope e fechar o envelope com a etiqueta do dentista e a etiqueta do paciente. E a gente deixava nos correios e os correios encaminhava para casa dos pacientes. Pô, e é um trabalho super legal, né? Hoje em dia, ele foi perdendo valor por conta da internet. Mas hoje, na real, gourmetizou esse trabalho. Porque imagina você receber na sua casa uma carta de aniversário, no dia do seu aniversário, escrito à mão, um recado escrito à mão pelo dentista. Cara, é muito top, não é? O negócio, pô, é uma experiência totalmente diferente. Então é um barato, como é cíclico, né? Então um negócio que ficou obsoleto há poucos anos, hoje gourmetizou. Então foi assim que eu entrei na odontologia. Legal. É uma empresa familiar, né, Ricardo? Isso. Há quanto tempo você já foi feito o processo de sucessão? Quanto tempo você está à frente como CEO? Cara, eu não sou CEO, né? Ah, não é CEO. Não. Até eu acho que é legal falar isso para as pessoas. Ó, quem trabalha na empresa? Eu, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, minha esposa, meu primo, meu cunhado. Acho que da família são esses 8 aí. São esses 8. E é assim, a gente tem um grupo de empresas, né? Que na verdade são produtos diferentes. Todas no mesmo local. E aí a gente se divide entre essas empresas. Então, por exemplo, eu tenho uma irmã ela é arquiteta, aí ela montou um escritório de arquitetura para clínicas odontológicas. Né? Uhum. Então ela já sabe exatamente como tem que ser, tem várias normas, e enfim. E aí a Jéssica cuida disso. A Vanessa, a gente tem uma TV corporativa que chama Icon TV. A gente tem mais de 1.000 clínicas, 1.200, não sei, mais ou menos isso. Clínicas que na sala de espera, ao invés de ficar passando Rede Globo, ficar passando tragédia lá, a pessoa assiste uma programação da clínica, com a rádio da clínica. Pô, um negócio muito legal. E aí minha irmã, a outra irmã que coordena isso daí. Então hoje a gente tem um CEO, que é o Fabiano, e eu, meu pai, minha mãe, minha esposa, ela já é diretora da Infinity, da Select, que são outras 2 empresas, mas eu, meu pai, minha mãe e tal, a gente atua como conselheiro da empresa. Né? A gente tem nossas responsabilidades, eu em especial, eu que dou os cursos, treinamentos, enfim, estou à frente disso, mas a parte organizacional mesmo da empresa, a gente precisou trazer alguém de fora para conseguir comandar. Né? Então toda a família trabalha lá, é um barato. Maravilha. Bom, vamos puxar então desse tema, depois eu vou voltar um pouquinho atrás para entender o ecossistema do Grupo Icon, né? Mas deixa eu conectar essa pergunta. Cara, e essa história então de não contrate quem você não pode demitir, trabalhar com esposa, lá trabalhar com polêmica. os pais? É polêmico. Bom, faz um ban agora, né? Cara, tem essa frase que é super famosa, né? Não contrate quem você não pode mandar embora, tal. E eu falo que eu discordo um pouquinho dessa frase, porque, cara, a gente tem uma experiência, eu acho que, esse tema é um tema muito legal de passar pra galera, porque se a gente for parar pra pensar, com certeza tem pesquisa disso, eu não tenho os números, mas com certeza a maioria das empresas são familiares. Né? Com certeza. Então tem ali pais e filhos, marido e mulher, no caso de vocês, né? Sim. Marido e mulher trabalhando e tal. E a nossa empresa sempre foi assim. E a gente,
eu pelo menos entendo que a gente tem um modelo de sucesso nesse sentido, que é difícil, né? As pessoas brigam muito e tal. Então, acho que tem alguns pontos aí, a gente nunca leu isso em livro, nunca estudou sobre isso, foi vivência mesmo. Eu lembro, vou até exemplificar, trazendo o momento que a minha esposa era minha namorada ainda, e meu pai teve a ideia de puxar ela para trabalhar com a gente, porque ela sempre teve, a gente começou a fazer eventos maiores, e ela sempre teve facilidade nisso, em coordenar evento e tal. Aí meu pai falou, pô, e por que a gente não chama a Jojo? E eu falei, pô, mas eu não sei, minha namorada, como que é tal. Ele falou, cara, a gente sempre trabalhou em família tal, e deu certo. Então, enfim. E aí eu vou exemplificar o dela. Cara, quando eu fiz o convite para ela vir trabalhar com a gente, o que eu falei para ela? Eu falei, ó, se a gente combinar que a gente não vai falar de trabalho fora do ambiente de trabalho, não vai funcionar. Cara, isso é utópico para mim, tá bom? E de verdade, eu acho uma das partes mais gostosas de você trabalhar com a família é justamente você falar de trabalho fora do ambiente de trabalho. Olha. Putz, eu lembro que, cara, quando a gente estava num processo de crescimento, cara, eu amava. Eu lembro que, pô, eu sentava com os meus pais, a minha esposa... Cara, era um negócio assim, ó, pô, me arrepia, ó. Muito gostoso a gente falar da empresa. Que a gente falava sobre os nossos planos, sobre pô, o que a gente ia fazer, o que a gente. Qual o planejamento, quais estratégias que a gente. Olha aqui, ó, me arrepia mesmo, cara. Uhum. Quais estratégias que a gente ia usar. Então, pô, eu amava. Tanto que a gente praticamente, nesse momento, cara, só falava da empresa o tempo inteiro. A gente ia viajar, ficava falando da empresa. Era o tempo inteiro. Então, às vezes, eu acho que as pessoas criam um peso no lado profissional. Até, sei lá, de certa forma justificável, porque às vezes a empresa, pô, não tá indo muito bem. Então, sabe, o assunto empresarial, às vezes, dependendo do momento que você tá, não é algo tão legal, né? Mas a gente nunca enxergou dessa forma. Inclusive nos momentos difíceis. A gente sempre amou falar da empresa. Então, pô, Ricardo, mas... Então, até hoje, vocês falam da empresa fora do ambiente de trabalho? Com certeza, eu acho impossível você separar. Impossível. E se separar, na minha opinião, tem alguma coisa errada, pô. Se é desgostoso você falar da sua empresa fora do ambiente de trabalho, pô, então peraí, então você não está fazendo o que você ama, ou você não está fazendo da forma que te deixa apaixonado. É assim que eu vejo. E aí minha esposa veio e falou, pô, mas e briga tal? Eu falei, cara, se a gente falar que não vai brigar, esquece. Porque isso também, pelo menos na nossa experiência, tá? Não quer dizer que é o certo ou errado, mas, cara, não tem como. Você vai falar, pô, você vai, sei lá, vocês entram em desacordo em algum momento lá da empresa de vocês. Cara, é difícil. Você vai ser um pouquinho mais ríspida com ele vai ser um pouquinho mais com você. Por quê? Porque vocês têm uma relação, pô, que vocês têm uma intimidade que é diferente de qualquer outro colaborador. Então, ainda que você, obviamente, você vai tentar ser o mais respeitoso, o mais ponderado possível, mas nem sempre vai acontecer, né? Tô passando um pano pra você. Às vezes ele me bate de manhã, mas a gente chega na empresa, tá tudo bem. Tá tudo bem. Chega a roupa, faz uma maquiagem, né? Então, cara, eu entendo isso. As pessoas, elas querem combinar algo que vai ser inacessível. Aí na primeira briga, elas sentem que aquilo fracassou. E vai acontecer, vai acontecer. Pô, eu lembro, cara, eu e meu pai, nesse momento também que a empresa estava crescendo e tal. Nossa, eu e meu pai, por sinal, era um mico, né? Porque a gente às vezes discutia e gritava e tal, a empresa inteira ouvia. Mas, pô, brigava e tal, aí saía da sala, cara, mas dava 30 minutos. Eu já voltava lá como se nada tivesse acontecido. Entende? Por quê? Cara, porque ali tá todo mundo querendo o melhor da empresa. Tá todo mundo querendo crescer, tá todo mundo querendo fazer a empresa prosperar. Então, ainda que as ideias não batam, e é natural não bater sempre, porque são pessoas diferentes, mas as ideias não vão bater, mas o amor pela empresa, isso é o que tem que prevalecer. E eu acho que é o que todo mundo entende, que, pô, a gente tá brigando, mas é porque é um negócio que todo mundo ama, é que todo mundo quer crescer, a gente tá... Entende? Então, cara, a gente faz de uma forma muito leve, a gente nunca burocratizou isso. Então, de exigir regras,
Não, sempre foi um negócio muito leve, assim. E a nossa. Aí é óbvio que a gente tem uma família que é muito sólida, né? Então, isso daí eu acho que é um princípio básico. Então, a nossa família se ama muito, a gente se respeita muito, a gente tem um relacionamento muito bom. Então, acho que tem isso também, né? Às vezes, eu acho que há o desrespeito, mas talvez a raiz do problema não seja a empresa. A raiz do problema seja o relacionamento que está desgastado, enfim, a família que nunca, de repente, se deu tão bem, e aí realmente há algum tipo de problema, né? Eu vejo assim. Que legal. Ele falando aqui, praticamente, eu vejo que trabalhar em família dá certo desde que tenha 2 pontos, que foi o que eu avaliei. Primeiro, um bom alinhamento. É praticamente um acordo de acionista, né? Um bom alinhamento entre expectativas, o que é negociável, o que não é negociável, deixar bem claro, ter clareza, porque se não discutir isso antes, vai discutir isso depois. Isso. E aí pode ser muito pior. E o segundo ponto é justamente ter essa maturidade, inteligência emocional, vamos dizer assim, para lidar com esse tipo de situação. Aí você falou, poxa, a gente se respeita muito, a gente tem muito amor ali na família, então vocês se respeitam, e esse respeito, essa inteligência emocional faz que o negócio funcione. E tem um negócio, cara, que eu acho que é legal. 2 dicas, assim, que eu acho que são mais práticas, assim. A primeira delas, muitas vezes as brigas rolam, porque quando você vai ter uma conversa um pouquinho mais estratégica, um pouquinho não, uma conversa mais estratégica, sei lá, de um planejamento, uma tomada de decisão mais grave e tal, isso acaba sendo feito, sei lá, na cozinha de casa. E, cara, o que eu acho que é uma dica legal? É sair do ambiente familiar e, pô, vai fazer um planejamento estratégico, cara, marca uma reunião oficial com hora para começar e hora para terminar. De repente sai do ambiente familiar e do ambiente de trabalho também, vai num café, sabe? Vai ter uma conversa mais oficial, porque muitas vezes isso não fica oficializado também. E aí a coisa acaba se perdendo. Eu acho que esse é um ponto. E o outro ponto também, que eu acho que aí tem muito a ver com o casal, tá? Que é a questão da admiração. O que eu percebo, até falar das clínicas, isso acontece muito com os dentistas, mas enfim, se replica em qualquer cenário. É que a admiração, ela vai se perdendo no meio do relacionamento. O que eu quero dizer com isso? Que, pô, imagina você tem um relacionamento de 10 anos. Quando você conheceu aquela pessoa, quando você aceitou namorar com ela, enfim, quando você casou, cara, a cabeça de vocês estão há 10 anos, né? A gente estava conversando antes aqui, há 10 anos. Cara, a cabeça de vocês dois há 10 anos atrás não é a cabeça de hoje. Não é a cabeça de hoje, óbvio. E o que acontece? Vocês, graças a Deus, e pô, a cumplicidade de vocês e tal, vocês aproveitaram todo o crescimento de vocês, então a maturidade, o desenvolvimento de vocês, e vocês fizeram isso juntos. Agora imagina se não fosse assim. Imagina se, pô, um de vocês, sei lá, com 2, 3 anos, começa a se desenvolver mais, começa a buscar, sei lá, conhecimento, cursos, quer crescer, quer realizar mais sonhos e tal, e o outro começa a ficar no meio do caminho. Começa a não concordar, começa a não querer, começa a segurar, a frear um pouco. Cara, ali começa a ter um problema muito grave, porque a admiração pela a pessoa que está querendo crescer, ela começa a perder a admiração por aquela que está ficando. Ela vai perdendo a admiração, vai perdendo a admiração. E eu entendo que o amor, ele é diretamente proporcional à admiração que você tem para a pessoa. Você não consegue amar alguém que você não admira. Você concorda? Concordo. Você tem que admirar a pessoa, pô. E é claro que, aí faz parte do casal e do amor, o amor tem que sustentar isso, na minha opinião, que, pô, chega em determinado momento que é normal, pô, um quer acelerar mais, o outro menos, e aí entra o amor para equilibrar isso. Mas eu acho que num longo prazo, cara, se essa balança não se equilibra, é muito difícil o relacionamento se manter. E quando a gente trata desse relacionamento dentro da empresa, aí que ferrou mesmo, porque a pessoa que está querendo puxar, ela todo santo dia vai se frustrando um pouquinho, não é? O cara vai se frustrando, ele quer e aí não consegue, ele quer e não consegue, aí joga tudo pro alto, e aí é briga, e a empresa vai ficando cada dia pior. Então eu acho que esse realinhamento de casal, cara, é muito importante, ele, caso esteja em desacordo, é muito importante que
exista uma conversa oficial nesse sentido. Então, olha, poxa, eu tô querendo muito crescer, é meu sonho, eu quero proporcionar o que é maior para nossa família, melhor para nossa família. Então, poxa, eu tô sentindo que você não tá nesse mesmo momento, e tudo bem, você não precisa estar exatamente no mesmo momento que eu, mas eu peço que você, pelo menos me ajude, não atrapalhando. Só de você não atrapalhar, enfim, já ajuda, mas eu quero que você também se esforce, e isso faz parte também do relacionamento, né? Você ceder um pouquinho, se esforce para, buscar algo que te motive a vir comigo, porque senão a gente vai ficar muito distante. Em algum momento essa bomba vai estourar, entendeu? Então, e até, já que a gente está falando aqui de empresa, aí eu saio até do âmbito do relacionamento amoroso. Porque quando a gente fala de sócios, cara, o que a gente vê de problema de sócios também, que são dois caminhos totalmente diferentes. Quando os sócios estão alinhados, cara, você ter uma sociedade, o seu crescimento é mais rápido, ele é exponencial, porque, um assume uma área, outro outra, fica mais fácil. E o contrário é verdadeiro também. Então, quando os sócios não estão alinhados, exatamente do jeito que eu falei aqui, não estão alinhados, cara, não tem jeito, a empresa começa a ir de mal a pior. Mais cedo ou mais tarde ela vai de mal a pior. Então esse alinhamento, cara, eu acho muito importante. Eu vejo que as pessoas, elas têm a dificuldade de ser transparentes, né? Nós estávamos falando sobre isso anteontem, no almoço. Cara, as pessoas têm dificuldade de ser transparentes. Então, você tá incomodado com uma situação, aí você vai segurando aquela situação. E aquela situação na sua cabeça vai inflando, ela vai inflamando. Aí você não fala. Cara, quando vai ver, chega num momento que, caraca, não tem mais o que fazer. Não é igual relacionamento, a gente falou. Você vai pegando o bode da pessoa, né? Aqui em São Paulo, não sei se lá em Maringá tem esse termo, essa gíria. Que é bode assim, você vai... cansando da pessoa. Aí você vai cansando. Chega num momento que, não tem mais volta. Então, as sociedades, cara, eu entendo que elas têm que funcionar exatamente dessa forma. Então, é importante ser transparente. Se algo tá te incomodando, cara, conversa com a pessoa, entenda o momento da pessoa também. Às vezes, sei lá, nesse ano, um sócio quer crescer muito, o outro tá com outro foco, tá com um filho pequeno, então se respeita. Então, fala, cara, deixa comigo que esse ano eu vou puxar, entende? Isso, eu acho que esse acordo é muito importante. Óbvio que não dá para ser desequilibrado por muito tempo, senão a bomba estoura. Então eu vejo que é mais ou menos por aí. Eu vejo muito, muito tranquilo isso. Já trabalhou na empresa minha melhor amiga, provavelmente vai trabalhar minha outra melhor amiga. E a gente estava falando de não contrate quem você não pode mandar embora. Aí pegando esse gancho da transparência, cara, igual minha melhor amiga, ela trabalhou lá. Cara, quando ela começou, eu já falei, Aninha, nem um beijão para ela, inclusive se ela estiver ouvindo. Falei, cara, não se preocupa. Se em algum momento você não estiver feliz, caramba, a nossa amizade está acima de tudo. Você chega e fala. E ela vai ser... Eu entendo até que uma pessoa próxima a gente, ela vai ser a primeira a falar, não tô feliz, vamos encerrar. E foi mais ou menos o que aconteceu. Não de feliz ou infeliz, mas ela tem uma empresa, já tinha essa empresa, ela ri, tô achando que é melhor, eu tô no momento de focar na minha empresa. Eu falei, não, Aninha, eu concordo plenamente com você. E concordo mesmo, eu quero o bem dela. Falei, cara, vai lá tocar sua empresa e tal. E, e a gente continua, os melhores amigos. Domingo é aniversário do meu afilhado, filho dela. Entende? Então, tudo com base na transparência. Eu acho que as pessoas burocratizam muito. E nesse caso de contratar quem você não pode mandar embora, é porque as pessoas erram também na contratação, Então, você tem lá um amigo, você não vai contratar porque ele é seu amigo, você vai contratar porque ele é competente. É isso. Uhum. Se for competente meu amigo, pra mim é minha preferência, melhor ainda. Se eu tiver lá 2 candidatos, 2 super competentes, um eu não conheço, o outro é um amigo meu, eu pego meu amigo, mas certeza. Pra mim é muito melhor, muito melhor. Agora, o que eu vejo é que as pessoas muitas vezes contratam não pela competência, e sim pela proximidade. Meu amigo eu vou contratar. Mas a pessoa não tem nada a ver com a vaga, não é uma pessoa competente. Aí, você vai, é óbvio, mas a culpa é sua, não é entendeu? Do restante. Então eu vejo por aí, eu vejo um pouquinho diferente. Caramba, que mentoria sobre... Cara, faz sentido total.
Já valeu o podcast. Obrigado pela participação. Valeu, gente. Obrigado. Caramba, que legal, verdade. Mas eu penso exatamente igual. Inclusive, essa questão de não vamos levar trabalho para casa, eu falo, gente, não tem como. Você não consegue separar a tua pessoa física da tua pessoa jurídica. Eu e o José, a gente até brinca. Fala assim, ó, vamos sair para jantar hoje, mas a gente não pode falar nem da empresa e nem das crianças. Cara, a gente não conversa. Como é que foi, foi bem. E você? Foi bem. Aí, Foi acabou. bem também. E Acabou. aí, o que você fez? Foi bem. Foi Mas bem. a gente se diverte, assim. É sobre se divertir na jornada, né? Então a gente É gosta muito. Isso, é Show. isso. É o alinhamento, eu É. vejo Alinhamento. isso. Onde que dá pau? É quando um dos dois não tá. Não tá alinhado. Então a pessoa nem quer. A pessoa fala, não quero falar da empresa. Pô, então essa pessoa é melhor ela sair um tempo. Fala, pô, você tá. Cara, não tá no momento legal. Não é melhor você procurar uma coisa que vai te fazer feliz? Não é, pô, a gente vive tão pouco tempo, cara. O tempo voa. Pô, a vida voa. Aí as pessoas simplesmente se dão o direito de ficar trabalhando num lugar onde elas não estão felizes. Cara, vai trabalhar num lugar que você é feliz, sabe? Então, acho que volta na transparência de novo, né? Exato. Show. Tudo se resume, então, a alinhamento. E uma coisa, para quem já tá nessa situação, né, tem muita gente que tá falando, tá, mas uma coisa é quando tô iniciando meu negócio agora, tive esse alinhamento legal, mas e para quem já tá nessa situação? Aí talvez a dica que fica é sente para ontem Alinha hoje. e alinha. É. Fala o que é negociável e o que não é negociável. Eu falo que isso funciona muito bem nos relacionamentos. Porque tem coisa que vai ter um atritozinho. Pô, tem coisa que eu não gosto de fazer, mas eu vou fazer por quê? Porque eu quero agradar o outro. E vice-versa. Só que tem coisa que realmente eu não vou fazer, porque é inegociável. Então, eu acho que ter esse acordo, o que é negociável, o que não é negociável. Por quê? Porque se não tiver essa conversa, agora, aquilo que você falou, vai pegando bode, quando vai chegar uma hora que Não tem mais volta. não tem mais volta. E cara, é tão. Eu enxergo isso de uma forma tão simples também, porque as pessoas. É o que a gente tava falando. Cara, as pessoas elas vão mudando. Pô, o Ricardo desse ano é diferente do Ricardo do ano passado e com certeza vai ser diferente do ano que vem. Então, quando você tem uma sociedade, cara, é natural. Pô, você não vai pensar igual seu sócio durante 10 anos. Cara, durante esses 10 anos vão acontecer algumas coisas. Então, por isso que tem que ter esse alinhamento. E você entender que, pô, esse ano não, pode deixar que eu seguro mais a bronca. No outro ano, pô, vai ser outra pessoa. Eu tô usando esse espaço de tempo de ano, mas pode ser mês, trimestre, enfim. Então, essa transparência é importante. Porque se você ficar, cara, achando que a pessoa... mas quando eu conheci o Ricardo, ele era diferente. É óbvio que era diferente. Há 5 anos atrás, 10 anos atrás, ano passado era diferente. Então, a gente tem que respeitar isso. Que não pode mudar, óbvio, é o que você falou. Cara, isso daí é inegociável. São os valores. Né? Isso daí, cara, não dá pra... não tem como mexer, né? Maravilha. Ó, aproveitando, recomenda já esse episódio, né? Pra todo mundo aí que tem empresa familiar. Tem que ouvir isso, porque pra mim foi um divisor de água, ficou muito claro, fez muito sentido. Então, recomendo aí com todos os amigos. Você vai estar dando um presente. Talvez você vai estar salvando um casamento, uma sociedade, só de enviar cara, esse vídeo. Você tem toda a razão, velho. Isso daí é muito importante. Isso daí, e sabe que a gente fala muito? Porra, a gente trabalha com dentista, é muito comum casal trabalhar junto. Cara, é impressionante que, pô, todo evento que a gente faz, que a gente tem a oportunidade de ouvir, cara, sempre vem essa pergunta. E é um barato que você vê que tá desalinhado por besteira. E as pessoas parecem que tiram um peso nas costas quando fala, porra, é tão óbvio, né? O que a gente falou aqui, cara, não é nada de muito diferente, mas quando as pessoas às vezes elas estão ali no meio do furacão, no meio do problema, elas não conseguem enxergar, né? E é só briga, aí, enfim. Então, pô, tira um peso, vale, é isso aí. Você compartilha aí com a galera. Total. Aproveitando de dizer que esse podcast tem um patrocínio da Monteiro Investimentos. Se você está pensando em diversificar sua carteira com segurança, a Monteiro Investimentos trabalha única e exclusivamente com cartas de crédito e consórcio imobiliário, onde você tem 2 grandes estratégias. A primeira é você lucrar com a venda da cota após a contemplação. A Monteiro vai fazer uma gestão através de lances. Quando você é contemplado, você comercializa essa cota, para de pagar parcela, realiza o lucro. Ou você tem também a opção de investir em imóveis no mercado imobiliário, fazendo terceiros pagar pelo seu patrimônio. Você é contemplado, compra um imóvel com a carta de crédito, aluga, o valor do aluguel vai cobrir o valor da sua parcela, e quando você terminar de pagar esse investimento, que na verdade quem vai terminar de pagar esse investimento é seu inquilino, você vai ter um patrimônio valorizado te gerando renda passiva vitalícia, ao qual você descapitalizou só até a contemplação, mantendo o seu dinheiro em caixa como custo de oportunidade para investir em outros lugares. Então, fala com o pessoal da Monteiro,
que ouviu no Receita de Sucesso Podcast, que você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Entrando aqui agora com o Ricardo no grupo. Explica como que está desenhado o grupo com hoje. Como que ele é composto, como que funciona? Cara, a gente tem algumas empresas que foram sendo criadas sempre observando, e a gente também conversou sobre isso, né? Eu acho que vocês gostaram bastante. Criando um produto para o seu cliente, nunca encontrando um cliente. Isso, era essa frase aí que eu estava buscando. Como que é? Repete aí. Encontre um produto para o seu cliente e não um cliente para o seu produto. É isso aí. Sempre foi isso, cara. Legal. Então hoje nós temos várias empresas e sempre essas empresas foram sendo criadas para resolver uma dor que muitas vezes nem a gente enxergava e nem os nossos clientes. Então, por quê? O que eu quero dizer com isso? Que, cara, na evolução dos resultados dos nossos clientes, ou seja, das clínicas, obviamente, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai se deparando com problemas que não existiam antes. E que muitas vezes, cara, hoje a gente fala de clínica, por sinal, é surreal, assim. Essa semana, dos amigos nossos, uma clínica no Espírito Santo, cara, eles fizeram mais de R$1 milhão em vendas de tratamentos, numa cidade de 40 mil habitantes, em um dia. Cara, é um negócio, assim, completamente inimaginável. Há pouco tempo atrás, uma clínica ter um faturamento mensal de 1 milhão já era inimaginável. Então, quando a gente... lá em 2017, quando a gente montou o nosso Mastermind, cara, eram, sei lá, de 5 a 10 clínicas no máximo que tinham faturamento de 100 mil. Já eram clínicas de altíssima performance. Hoje a gente está falando de 1 milhão mês. Agora tem clínica, cara, que conseguiu fazer 1 milhão por dia. Então, você concorda... Por dia não, né? Em um dia, não é todo dia. Mas concorda que são problemas que, cara, a gente não tinha antes. Então, vou dar um exemplo. Cara, a gente começou a ter problema. Imagina, as clínicas cresceram, precisam contratar. Aí, uma dificuldade muito grande de contratação. Por quê? São dentistas. Poxa, como que eu contrato? Como que eu faço processo seletivo? Qual o perfil para cada vaga? Então, a gente sentiu essa necessidade. O que nós fizemos? Montamos uma empresa de recrutamento e seleção focada em clínica odontológica, que hoje tem a sede em Londrina e é comandado por 2 sócias, mais minha esposa também é sócia, e eu. E é uma empresa que faz esse tipo de trabalho. A TV corporativa, em determinado momento, ir num consultório odontológico, a gente, convenhamos aqui que, poxa, a enorme maioria das pessoas não vão felizes. Vou no dentista, não é? Existe um receio, será que vai doer? Será que não vai? Como vai ser a experiência e tal? Aí, de repente, a pessoa chegava no consultório, dava de cara lá com, sei lá, Datena, chacina, não sei aonde. Morrem tantas pessoas. A gente falou, a gente precisa criar um negócio mais legal. Aí nós criamos uma TV corporativa que é diferente de TVs no elevador e tal, porque é uma programação que tem em torno de 1h30, sem repetição, com a rádio da clínica de fundo. Então consegue ali divulgar, quem está na recepção, todos os tratamentos que a clínica tem, todas as tecnologias, e de uma forma muito mais muito mais diferenciada, muito mais tecnológica. Então todo o nosso ecossistema, cara, ele foi sendo criado a partir de necessidades. Então, hoje nós temos uma rede de clínicas que é a Infinity, nós temos por volta de 500 unidades, e é um modelo diferente, totalmente disruptivo que a gente trouxe também, porque as clínicas continuam com as suas marcas, elas têm a sua liberdade para atuar sem uma interferência externa mais rígida, porém, elas têm um suporte nosso, essas clínicas, cara, gigantesco. Elas têm consultor acompanhando em sistema como está a performance, elas têm treinamento de equipe, elas têm tudo manualizado, a gente tem várias parcerias que, eles pagam os materiais mais baratos do mercado, então a gente consegue economia de escala. Então também foi surgindo a partir de onde? A partir da necessidade do pessoal. O pessoal, ia passando de nível e, caramba, e agora? Agora eu quero crescer mais. Como que vocês me alimentam? Então, todo o nosso ecossistema foi desenhado dessa forma. Então, ele já é um ecossistema muito robusto, está cada dia mais robusto, até pela nossa... Hoje, todas as empresas têm por volta de 5 mil clientes. Então, a gente tem
consumo, as clínicas, a rede de clínicas, a Infinity, esse semestre fechou com um sellout de mais de 800 milhões de reais. Nossa. Então, olha o que tem de consumo rolando dentro das clínicas e hoje a gente consegue uma economia de escala monstruosa justamente por isso. As maiores indústrias do mercado querem estar muito, aí falando de uma outra parte de ecossistema, né? Querem estar junto conosco porque nós, em muitas delas, nós somos os maiores parceiros comerciais. Então, é mais ou menos isso. Que legal. Eu acho que, não sei se a galera pegou, mas aqui nós estamos falando, inclusive trazer alguém para falar só desse tema, ecossistema de vendas. Aqui a gente está falando de um ecossistema de vendas. Então ele tem um produto de entrada, que é o Sucesso Odonto, né? Que é justamente que é um produto de entrada para ensinar gestão, marketing para o dentista, né? Tem todo um acompanhamento. Depois ele vai andando nessa esteira de produto, porque daí ele começa a entender o seguinte: poxa, o meu cliente tem mais dores. Então, que nem ele falou, recrutamento e seleção. Então, vou abrir uma empresa só para atender recrutamento e seleção. Poxa, ele tem dores de marketing. Vou abrir uma agência de marketing. Isso. Ele tem dores de contabilidade. Agora, vou abrir uma empresa de contabilidade. Então, reflita no teu negócio, né? Hoje, qualquer negócio, você já tem um produto de entrada. Talvez a pergunta é, quais produtos eu poderia trazer para o meu negócio que tem sinergia com o meu público e que atende, de fato, uma dor? Com isso, você começa a criar um ecossistema de vendas. Porque o mais difícil é você atrair. Uma vez que você tem esse cliente, se você tiver uma carteira relacional, uma venda consultiva, se de fato o cliente está no centro ali da sua cultura organizacional, você consegue criar um grande ecossistema de vendas, porque esse cliente já confia em você. Então, o mais difícil é ter essa confiança. Depois dessa confiança. E sabe o que é legal falar? É que talvez não tenha ficado muito claro, mas todas essas empresas ou esses produtos que foram sendo criados, cara, eles foram sendo criados para o cliente ter mais resultado. Eu acho que isso é muito importante falar. Ótimo. Então, você deu até, José, o exemplo da agência. Cara, por que a gente precisa da agência? Porque a gente sabe que a clínica lá, quando faz o Sucesso Odonto, em determinado momento, quem quer crescer, ele vai precisar fazer marketing. E aí, mas quem que faz marketing especializado em clínica odontológica? Cara, no momento que nós criamos a empresa, focamos nisso, era difícil. Então o pessoal saía contratando várias agências que não entendiam absolutamente nada de odontologia. E aí o que acontecia? O cara não tinha, o nosso cliente não tinha resultado. Então a gente, então peraí, a gente sabe como que faz, a gente já tinha a empresa, mas vamos deixar essa empresa focada só em tráfego pago para as clínicas. Por quê? A gente resolve um problema das clínicas. Aí, quando a gente começou a fazer tráfego para as clínicas, a gente entendeu que, só fazer tráfego não adianta, porque essas clínicas precisam saber gerir esse lead, precisam saber como vão manter o relacionamento, o que elas precisam mandar, o que não precisam. Aí, caramba, a gente precisa ter uma profissional que faça esse tipo de trabalho. Mas essa profissional precisa ser treinada. Então, vamos criar um treinamento para essa profissional. Entende? Então, tudo que a gente criou, eu falo que a gente tem uma filosofia que é o seguinte: tudo que a gente pode absorver de melhoria dos nossos produtos, sem gerar custo para o nosso cliente, cara, a gente faz. Então o cliente contrata esse copinho, se eu puder entregar para ele um copão sem cobrar mais nada para ele, a gente vai fazer. Agora, se eu não posso, né, então não tem como a gente criar uma agência e não cobrar absolutamente nada, né? Então se eu não posso, aí realmente a gente cria uma outra empresa que acaba sendo uma oportunidade de negócio para a gente e uma oportunidade de transformação para o cliente. Né? Fora que ele economiza anos, né? Anos. Você consegue dar um exemplo de quem chega lá para você sem gestão nenhuma, do zero, ali começa o Sucesso Odonto, a uma pessoa que chegou ali no Infinity, por exemplo, no Infinity ou no Select, né, que é um produto que vocês têm, que quem já está com faturamento muito elevado, qual é a média de crescimento? Cara, é muito grande. O pessoal que entra no Sucesso Odonto, eu não lembro o número exato, tá? Mas entre 15 e 20 mil é a média de faturamento. 15 a 20 mil. Então ele sai do Sucesso Odonto, esse número, eu sei, com uma média de faturamento de 118. Então o cara já cresce 6 vezes só no Sucesso Odonto. Tá. Aí, por exemplo, na Infinity, a média de faturamento está em 270 mil. Média. Porque tem clínica que fatura mais de 1 milhão, enfim. Então, é um crescimento, cara, é muito grande, muito grande. E não é só, o que eu acho que é legal, é que não é só faturamento. É um crescimento que, cara, às vezes não, quase sempre quem procura a gente, cara, é a última ficha ali.
Porque o cara já tá cansado de, pô, só tomar porrada, porque não teve na faculdade nada de empreendedorismo, nada de administração, não teve nada. Aí monta o consultório, pô, não é só dentista, agora é dentista e empresário também. Então, essas pessoas quando chegam até a gente, cara, eles já estão ali, é a última, é a luzinha no fim do túnel mesmo. Então, quando eles começam a crescer, é isso que eu falo, porra, não é só o dinheiro. Mas, cara, você consegue ter um consultório melhor, um consultório mais bonito, você consegue ter outras pessoas trabalhando, então isso empodera. Para a família deles, eles conseguem proporcionar coisas melhores, colocar o filho numa escola melhor, fazer uma viagem, sei lá, pagar convênio para os pais. Para a família, eles começam a ser mais reconhecidos, porque tem mais pacientes, tem uma equipe maior, a família começa a olhar com outros olhos, fala, caramba, você está crescendo, o que você está fazendo? Os amigos. Então é um combo de várias melhorias, né? O faturamento, eu acho que ele é a base disso, né? O faturamento é o começo, claro que, pô, depois do faturamento a gente tem a lucratividade. Mas eu acho que tudo isso daqui, cara, é um combo que a pessoa se sente mais orgulhosa de si, entende? Então, cara, começa a ter outra vida, né? Vocês, a gente tava conversando, vocês falaram, né? Vocês vieram de baixo. A gente também, pô, a casa alugada. Depois a gente foi pra garagem da casa da minha avó. E, cara, é muito bom, não é? Você conquistar, você conseguir ter mais dinheiro. E tem que ter mais dinheiro, sim. Eu acho que isso é legal. Sabe que eu tava conversando com o Assis, tá? A gente tava no First Class. E aí o Assis, a gente tava comentando lá, porque ele enfim, tem uma enfermidade que vai degenerativa e tal. E aí ele tava falando, Ricardo, hoje tem um remédio que quando a criança nasce, faz aqueles vários testes e tal. E aí quando detecta essa síndrome, essa doença, existe uma vacina hoje, que você dá a vacina, ela acaba com a doença. Uau. E ela não tem cura, tá? Aí criaram essa vacina e tal. Custa, acho que 8 milhões de reais. É o remédio mais caro do mundo. E é claro que, pô, esse remédio, eu tô dando um exemplo de um remédio caríssimo, né? Mas eu fico pensando, imagina você ter uma doença, você tá doente, sei lá, com alguma enfermidade, ter a cura ou alguma medicação que, pô, vai te trazer mais qualidade de vida e, cara, você não poder pagar. Puta, eu acho que não deve ter dor maior que essa. E eu ainda estou dando um exemplo do remédio. Sim. Mas convênio médico, muita gente infelizmente não pode pagar. Aí de repente, pô, e minha mãe tá passando por uma doença muito séria, né? E ela tá sendo tratada no Sírio-Libanês, graças a Deus. Certamente, se ela não tivesse sendo tratada num hospital desse calibre, cara, com certeza minha mãe já não estaria aqui. E aí eu fico pensando, imagina você saber que existe a solução e não poder pagar por ela. Cara, deve ser um sofrimento tão grande. Então, muita gente tem crença, né, com relação a dinheiro, sei lá. E, cara, o dinheiro não vai te fazer melhor ou pior, ele só vai te potencializar. Se você é uma pessoa do mal, cara, você vai ter um pouquinho mais de poder, né? Então, para fazer mais mal. Agora, se você é uma pessoa do bem, cara, o dinheiro só pode te proporcionar coisas boas. Você vai poder ajudar outras pessoas. Inclusive, nesse caso, às vezes alguém da sua família, sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus amigos, seja quem for, vai precisar de você e você vai poder ajudar. Então, isso é muito bonito, né? Total. É isso aí. Porra. Forte, hein? E às vezes essa doença é a falta de conhecimento, né? Se a gente fazer uma analogia correlacionada aos negócios, não ter o conhecimento, não ter a informação faz com que muitas vezes as pessoas têm vontade de crescer, elas querem, né, de fato, ter uma vida melhor, mas elas, o Leonardo Castelo define isso como elas são escravas da sua falta de conhecimento. Quando chega lá no Sucesso Odonto, é um propósito mesmo. Vocês talvez tenham essa vacina, sim, né, que é o conhecimento que ele precisa para justamente chegar nesse ponto de, quem sabe lá na frente, ajudar aquilo que a gente familiar. não sabe custa muito caro. Essa que é a verdade. É verdade. A Carla Sarna, eu vi isso dela, ela falou assim, você acha que quando ela tem lá acho que é um curso, né, também na área de dentista, ela fala, mas tá muito caro. Ela fala assim, você acha que isso é caro? Experimenta o preço da ignorância. É isso aí. Caro é o preço da ignorância, não saber. É não muito mais saber. caro. Excelente. Isso aí. Cara, será que a gente consegue desenhar
alguns pilares, um passo a passo, que você mais percebe os maiores erros e os maiores acertos. Para qualquer um que está ouvindo a gente, né? E eu vejo que isso aqui cabe quase para 100% dos autônomos, desde corretor, dentista, advogado, médico, cara, assim, no geral. Quais os principais erros que as pessoas devem evitar? Porque só de ouvir os seus principais erros que você percebe, elas já vão economizar aí anos. Aham. E quais são os principais acertos? Então, se tivesse literalmente começando um negócio do zero, uma clínica, o que você faria e o que você não faria até ter sucesso? Eu acho que, cara, um erro que a gente vê muito comum nas clínicas, mas isso funciona muito em pequenos negócios, começa da base da formação do preço, cara. Você acredita? Que muitas vezes a formação do preço ela é baseada somente no produto em si. Então, os custos operacionais, eu falo muito, isso daí nas clínicas é assim, 99,9% tem esse tipo de problema. Os custos operacionais simplesmente eles são invisíveis para muitos pequenos empreendedores. E, na verdade, eles acabam comendo toda a margem. Né? Então, é você formar o seu preço levando em conta todos os seus custos. Levando em conta aluguel, isso é super básico, mas isso realmente não existe. Seu aluguel, equipe, funcionários, o seu custo como funcionário da sua própria empresa e etc. Então, isso eu acho que, cara, muita gente erra. O próprio planejamento estratégico, né? Que é algo também básico do básico. As pessoas simplesmente elas deixam a vida levar elas lá empresarialmente. Não tem, tá, mas para onde a gente vai? Qual é o rumo que a gente vai seguir? E quais estratégias que a gente vai executar para chegar lá? Né? Como que essas estratégias vão ser executadas? Quem vai cuidar de cada uma dessas estratégias? Isso falta. Liderança é um ponto que quem está ouvindo certamente está crescendo, certamente está tendo problema com isso, né? Liderar pessoas, criar uma cultura organizacional legal, criar o engajamento da equipe, toda a parte de onboarding, treinamento, feedback, enfim, descrição de cargo e etc. Então esse eu acho que é um dos erros mais fortes. E eu acho que o colapso financeiro também da mistura de contas, né? Então o cara vai lá, o que ele vendeu uma garrafa de água, ele vai, paga a pizza da noite e por aí vai. Então é a mistura de contas. Isso daí também do pequeno empresário, cara, as clínicas odontológicas acontecem muito. E quando você não separa, é claro que o bolso é o mesmo, mas você não consegue enxergar o verdadeiro resultado do seu negócio. Então muitas vezes você está vendendo essa água aqui por menos do que você deveria vender e nem sabe. Porque você não consegue enxergar isso por conta dessa mistura toda. Então, acho que é mais ou menos por aí. As pessoas que, com relação a acertos, aí eu vou um pouquinho para soft skills, cara, que todos os empresários que eu conheço e que realmente construíram algo, ou que não herdaram, ou enfim, qualquer coisa assim, então a pessoa realmente construiu, eu acho que corre na veia desses caras a palavrinha que a gente começou o podcast, que é o entusiasmo, cara. É a energia, é a vontade de, sabe, de vencer. São pessoas, na enorme maioria das vezes, muito sociáveis, que as outras pessoas querem estar perto. Então, eu acho que quem está ouvindo aí, falta esse brilho, né? É tão intangível isso. É igual carisma. Você fala, essa pessoa é carismática. Então, por que é carismática? Né? Defina carisma. Não sei. Sorridente. Por que essa pessoa é carismática, né? Então o que eu tô falando acaba ficando um pouquinho intangível. Mas é as pessoas tentarem ter mais vibração, mais brilho no olho, mais vontade, mais entusiasmo mesmo, serem pessoas melhores. Porque quando a gente faz isso, cara, os dias ficam mais leves, empreender fica mais fácil, a gente atrai pessoas melhores, a gente atrai uma equipe que, pô, pode ver, todo mundo tem, vocês não têm amigos e tal, você fala, caramba, é impressionante como todo mundo quer estar perto dessa pessoa, parece que tem um imã, não é? Por quê? Porque são pessoas que carregam essa energia, carregam esse brilho no olho. Então, todo mundo que é do bem, todo mundo que é bom, quer estar perto dessas pessoas. E isso, falando para a empresa, cara, faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque você vai atrair pessoas boas, seus clientes não vão querer te largar, não vão te substituir, os seus dias vão ser mais leves, o problema vai ter menos peso para você. Então, eu acho... se tivesse que falar uma coisa assim que eu vejo em comum nas pessoas que eu conheço de extremo sucesso, é isso, cara. É esse brilho no olho, assim, genuíno, né? Eu acho que é por aí. Caramba, legal, incrível. Receita.
Receita de sucesso. De Receita de Ricardo sucesso. Novak. De Ricardo Novak. Boa. Muito bom. Muito bom. Cara, quem são seus heróis? Quem são as pessoas que te inspiram? Ah, cara, eu tenho até segurar as lágrimas, mas minha família, pô. Quando a gente falou de família, puta, cara, eu lembro que eu fiz um curso, chama IFT, Instituto de Formação de Treinadores. Em 2014 ou 2015, porque a gente montou uma escola de gestão em marketing para odontologia e eu nunca tinha dado aula, pô. Zero, nem eu, nem meu pai. Meu pai que teve a ideia. Zero, e a gente que ia dar aula. Zero, assim, nem na escola, faculdade, eu não gostava de falar, de estar na frente, zero. Eu falei, pô, aí um amigo meu, o esposo da Aninha lá que eu falei, que veio trabalhar com a gente, o Mauro, falou, cara, você já ouviu falar no IFT? Eu, não, o que é isso? Instituto de Formação de Treinadores. É um curso de liderança e tal, para formar você como treinador. Aí eu falei, pô, deve ser um curso de oratória, vou lá. Fui, era uma semana... Cara, no interior de São Paulo, ainda existe, Massarogata, muito bom. Cara, mas eu nunca tive contato com esses cursos assim. Cara, eu fiquei em choque lá, porque, pô, um monte de dinâmica e tal, eu, caraca. E aí tinha muito isso, pô, quem quer ser um mentor, quem quer ser um mentor? Aí fechava o olho lá, eu, caraca, quem quer ser um mentor? Quem que me inspira, assim, muito e tal? E, pô, sempre vinha a imagem dos meus pais. Sempre, sempre. Eles são meus heróis, assim, cara. E eu sou muito abençoado por isso. Porque, pô, meus pais são pessoas... É igual eu tava falando de energia, do brilho no olho. Cara, meus pais são pessoas assim. As pessoas amam estar perto deles. É impressionante, assim, como eles são exatamente o que eu tava falando. Então, cara, meus heróis, meus ídolos, minha inspiração diária. E eu sou muito sortudo de viver do lado deles todo dia. São meus pais, é isso aí. Ai, que lindo. Pra eu não me emocionar. Será que um dia as nossas crianças vão falar isso da gente? Claro que vão. Né? Com certeza, a gente tá trabalhando pra isso. Muito bonito. Parabéns. Parabéns. Algum livro Obrigado. que você recomenda, meu irmão? Livro, seriado? Cara, eu tenho falado bastante, inclusive tem relação de tudo que a gente falou da Lei do Triunfo, né, cara? Eu acho que é um livro que às vezes fica um pouquinho difícil de ler, chega um momento de Napoleão Hill, fica meio complexo, mas ali eu acho que tem uma síntese do que o empreendedor, como pessoa, como empreendedor, como líder, tem que aprender. E aí lá são 16 leis do sucesso, né, que foi um estudo e tal, e aí lá tem o entusiasmo, um barato, tem o planejamento estratégico. Então tem muito do que a gente falou aqui, tá lá no livro. Então eu sugiro demais que a galera leia, cara, é muito legal. Show. Onde a galera pode te encontrar? No Instagram, só colocar lá @Rinovac, RINOVACK, Rinovac. E aí eu tô lá, pô, me segue lá, como que é? Me segue lá, galera, me segue lá agora. Tem que seguir esse cara aqui, ele é incrível, fala de gestão, bom. de venda, de marketing. Se Se é dentista, então, tem que procurar o Ricardo, tem que procurar. Gente. Qual que é a empresa, o Instagram da empresa, site? Putz, cada empresa tem um, mas eu acho que pode entrar no www.sucessodonto.com.br, que é lá que começa tudo. Maravilha. Certo? Cara, Muito obrigado, bom, hein? obrigado. Que bate-papo, que mentoria. Foi A gente sensacional. ficaria aqui mais umas 2 horas. Você sabe que a Fácil. gente tava publicando um vídeo que a gente tava almoçando e um cara do clube... Como que é o nome dele, Ju? Eu falei... Puxa vida, fugiu o nome do membro do clube. Ele falou, nossa, o Ricardo, um ser humano incrível, humilde, cliente... Ele é contador. Como que é o nome dele? O Não é o Johnny? não, Não. Johnny, o Fabiano. Não lembro. Ah, tem o Ah, Fabiano, não, foi o Vitor. O Vitor, é o Isso, Vitor. então. O Vitor. Ele É foi o um ser Vitor. humano fantástico. Então eu falei, olha só, e eu nem tinha marcado o nome nem nada. Que Ele observou legal, o vídeo. que legal. Show. É muito bom. A nossa história, cara, é o que fica e é o que ninguém consegue colocar uma vírgula, né? Então é muito bom ouvir gente falando bem da gente, assim, demais. Valeu. Obrigado demais Obrigado. aí novamente pela Obrigada. participação. Vamos marcar em outras oportunidades. Cara, Mas valeu muito, gostei demais. obrigado pelo convite, obrigado, cara, pela semana, né? Pela mentoria que vocês Ó, arrebentaram. eu que tenho que agradecer. Ó, gente,
os dois aqui, vocês aguardem, viu? Que vem um Valeu. projeto gigantesco aí e vai arrebentar. Eu falei pra vocês, eu tenho certeza que vai, não tem como ser diferente. Então, meu irmão. obrigado. Porra, amei o bate-papo. Espero que a galera tenha gostado. Com também. certeza. Valeu, Muito meu irmão. bom. Obrigado, viu? Um Obrigada. abraço. Valeu, gente. Valeu. Tchau. Tchau, galera.